Neste domingo, dia 8 de março de 2026, celebramos o terceiro domingo da Quaresma. Na celebração da Eucaristia, nos aproximamos de Jesus, dom do Pai e fonte de água viva para a vida eterna. Nele repousa a esperança que nunca nos decepciona. Disponhamo-nos, nesta liturgia, a beber do poço que é o próprio Cristo. É dessa fonte que nos vem o vigor espiritual para enfrentar as etapas mais exigentes do percurso de nossa vida. Preside esta celebração eucarística Padre Rafael Oliveira, da paróquia Santa Luzia, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Juntos, vamos ao encontro de Cristo, cantando. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bom dia a todos. Que bom podermos hoje nos encontrarmos aqui no Santuário da Vida para rezarmos este terceiro domingo da Quaresma. E quero acolher também todos vocês que nos acompanham pelo canal da família, na Rede Vida de televisão. Sejam todos bem-vindos, que vocês em vossas casas possam fazer vossas orações, entregar no altar do Senhor todas as intenções e de modo especial rezemos por todos os nossos enfermos, pelas pessoas acamadas, pelos nossos idosos e ainda mais especial por todas as mulheres, celebrando hoje o Dia Internacional das Mulheres, que elas tenham sempre a dignidade, o valor em vossas vidas, como também ocupando vários espaços em nossa sociedade. Que bom podemos ter este dia tão especial para todas elas. Queremos hoje rezar pelo aniversário de Maria Conceição Garcia. Felicidades a você, Maria, muita saúde, paz e amor em sua vida. Pois bem, somos convidados a acolher em nossos corações a misericórdia de Deus, o nosso Pai, para que então possamos presidir bem esta Santa Missa e participarmos com dignidade dos santos mistérios. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
provado na cruz. És amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Cristo, eleição, Cristo, eleição, Cristo, eleição. Senhor da morte, vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feristes o rio Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos
enchemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com canto de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz por sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a minha voz. Não fecheis o coração como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavras do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Na verdade sois, Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter mais sede. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita. Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos,
eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo porque não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez quero cumprimentá-los, todos que estão em vossas casas, em vossas residências, que nos acompanham pelo canal da família, através da Rede Vida de televisão. E todos vocês aqui do santuário, meus irmãos e minhas irmãs, que bom podermos mais uma vez nos encontrarmos em Deus, nesta Santa Missa, para podermos expressar a nossa gratidão e o nosso louvor ao nosso bom Deus, que é o nosso Pai. Nós temos a antífona de entrada na liturgia, geralmente é cantada ou então não expressada na liturgia através de outro canto na Santa Missa. Mas quero dizer aqui sobre ela que nos diz: tenho os olhos sempre fitos no Senhor, pois Ele tira os meus pés das armadilhas. Voltai-vos para mim, tende piedade, porque sou pobre, estou sozinho e infeliz. Olha que interessante. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor. Tenho os olhos sempre diante do Senhor, fixado na sua vontade e naquilo que Ele deseja para a minha vida, para o projeto de salvação. Somos convidados nunca tirarmos os nossos olhos diante de Deus, pois quando vemos ao Senhor, quando estamos sempre fixados naquele que nos ensina e nos mostra o caminho da verdade, Ele sempre nos dará o caminho verdadeiro a seguir, sem medo de errar, sem medo de caminharmos no escuro, mas quando caminhamos sempre na vontade do Senhor e cumprindo com o seu amor, com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, nós não vamos errar. Podemos ter momentos de tribulações, podemos ter momentos de tristezas, mas nunca vamos errar com o Senhor. Pelo contrário, vamos caminhar para as estradas da vida. Assim, quando Pedro estava vendo Jesus caminhando pelo mar, qual é o convite que Jesus faz? Vem até mim. E Pedro foi. Mas enquanto Pedro tinha os olhos fixos no Senhor, Pedro estava indo, enxergando a luz. Mas de repente, alguma coisa aconteceu ali com Pedro, e então começou a afundar, começou a ver uma escuridão. Porque tirou o olhar de Jesus. Ele parou de ter aquele olhar fixo no Senhor. É quando então nós nos perdemos. Quando então nós não nos encontramos como cristãos, como pessoas, e vamos cada vez mais nos perdendo no caminho. Quando então pessoas buscam várias seitas, buscam várias religiões e não se encontram, porque não olhou fixamente no Senhor. É aquele que não acreditou, aquele que não teve fé, como aquele povo que estava caminhando no deserto com Moisés.
Qual foi a atitude que eles tiveram? De ingratidão, pois murmuravam. E quantas vezes murmuramos, não é verdade? E o que é uma murmuração? Reclamações. Porque isso não dá certo, porque não vai para frente, porque eu não consigo. Ou seja, sempre pensando de forma negativa. E quando pensamos negativamente na vida, infelizmente, negativamente ela vai andar. Nós precisamos ter a certeza que quando Deus nos encaminha para o lugar, devemos ter fé e esperança. Mas qual foi a atitude de Moisés? Ele clamou ao Senhor. O que eu vou fazer agora? Senhor, me ajude, não é? Este povo reclamando, faça com que alguma graça podemos receber aqui. Qual foi a instrução? Fure uma pedra, e ali, daquela pedra jorraria água para aquele povo. E quando recordamos então no Novo Testamento este furo, quando então Jesus, já morto, furaram o seu lado com a lança e jorrou água e sangue, não é verdade? Jesus nos dando a sua divindade, a sua misericórdia, nos purificando de todos os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, o quanto devemos pedir perdão a Deus, não é verdade? O quanto nós devemos pedir perdão pelas nossas murmurações, pelos nossos pecados e por tudo aquilo que nós vamos fazendo em nossas fragilidades humanas. Mas Paulo, ele ainda nos diz: por ele tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós somos convidados, como cristãos, temos esta graça em nossa vida que com fé, e nessa fé, possamos nos gloriar no Senhor, para que então possamos alcançar a nossa vida eterna, buscando a fonte verdadeira, assim como teve a experiência aquela samaritana. E olha que beleza, hoje no Dia Internacional das Mulheres, celebrando esta bonita liturgia que relata este diálogo de Jesus com a mulher. E naquela época as mulheres não tinham vez, não tinham voz, não eram nem contadas, como também as crianças. E hoje, celebrando o Dia Internacional das Mulheres, para que elas tenham sempre o espaço, a dignidade e o valor na humanidade. E aquela samaritana teve a experiência de ter esse diálogo com Jesus e poder experimentar da água verdadeira, da bebida que poderia saciá-la de tudo aquilo que faltava em sua vida: amor, alegria, misericórdia. O não ter sede não é mais ter sede da água, porque humanamente precisamos bebê-la, mas o não ter sede da alegria, não ter sede do amor, não ter sede deste diálogo, desta proximidade e desta proximidade com Deus, da proximidade com o amor verdadeiro que nos lava, nos purifica. Isso recorda muito bem o nosso batismo. Recorda quando então fomos mergulhados no Espírito Santo, nas águas que nos lavaram, nos purificaram, para podermos ter a vida eterna, a vida com o Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, possamos ir sempre à fonte do amor, à fonte verdadeira, que nos lava e que nos purifica e nos mata a sede. Do que está lhe faltando? O que você precisa para a sua vida, para você ser uma pessoa agraciada e ser feliz? Da água viva, da água verdadeira, assim como Jesus diz, da bebida verdadeira, como da bebida viva, que transforma e que nos purifica? Que nós, como cristãos, possamos ir ao encontro do Senhor e fazermos sempre cumprir com a vontade de Deus. O que Jesus falou ainda para os seus discípulos: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Nós estamos fazendo a vontade do Pai em nosso dia a dia, já confessamos os nossos pecados, estamos cumprindo com os exercícios quaresmais. Olha só, a hora que o padre rezou a oração da coleta: ó Deus,
autor de toda misericórdia e bondade. Ele é o nosso Criador, que nos conduz, que nos encaminha, mas precisamos buscar essa misericórdia, precisamos buscar este amor verdadeiro, e assim podemos viver a nossa santidade. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado. Olha só, são armas que temos do jejum, a oração e a esmola. Façamos o jejum, façamos a nossa oração, sejamos pessoas de oração. O que estamos tendo nas nossas paróquias, na minha paróquia na Santa Luzia, toda sexta-feira, via sacra, 19h30 ou após a missa, se tivermos. Olha que riqueza rezarmos a via sacra, que tem sido muito bela a participação do meu povo lá na paróquia Santa Luzia. Quando também outros momentos, não é? De oração, missa diária, também vivemos a prática da esmola, da caridade, e temos este coração vivo e deixarmos com que Deus possa ir cumprindo com a sua vontade. E não sermos ainda como aquela mulher samaritana. Ela fez uma bonita experiência, anunciou, deu testemunho como somos convidados a dar esse testemunho, mas não também reclamarmos. Como que vai me dar água se você não tem o balde? Como que você vai fazer isso? Ela reclamou também. Possamos ter uma atitude diferente da samaritana e não reclamarmos, mas ao mesmo tempo fazer essa bonita experiência com Jesus. Não basta falarmos, mas é preciso também termos essa experiência com o Senhor e deixar Ele falar ao nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Como irmãos, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, sob Pôncio Pilatos, terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, celebrando o caráter batismal e penitencial da Quaresma, movidos pela força vivificante do Espírito Santo e iluminados pela palavra, elevemos nossas preces aclamando: Senhor, fonte de água viva, ouvi-nos. Senhor, fonte de água viva, ouvi-nos. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e demais ministros, para que se empenha diariamente em construir caminhos que levam as pessoas ao encontro com Jesus, fonte de água viva, rezemos. Ó Senhor, fonte de água viva, ouvi-nos. Por todos aqueles que sofrem com as guerras, com a opressão, com mudanças climáticas, com o abandono dos governantes, para que não lhe falte solidariedade e a presença da Igreja em suas diversas necessidades, rezemos. Ó Senhor, fonte de água viva, ouvi-nos. Por todas as mulheres em todos os países do mundo, para que sejam honradas e respeitadas e sejam valorizado o seu imprescindível contributo social, rezemos. Ó Senhor, fonte de água viva, ouvi-nos. Por catecumênio, para que acolhemos a palavra que lhe foi anunciada,
possam encontrar em Jesus Cristo o sentido da vida, da fé e do seu compromisso de transformação na sociedade. Rezemos. Senhor, fonte de água viva, ouvi-nos. Deus, fonte da vida, ouvi as preces que vos dirigimos, como fez a samaritana ao compreender quem era aquele que lhe oferecia água viva. Ajudai-nos a percorrer este itinerário quaresmal, justificados pela fé e banhados pela graça do vosso Filho Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Separará, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos irmãos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus suscitava nela o dom da fé, e tão grande era a sua sede pela fé dessa mulher, que acendeu nela o fogo do vosso amor. Por isso, vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós, associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santa Luzia e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Antônio Vilar, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém.
obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Daquele que beber da água que eu darei, diz o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo. Tens água bem melhor do que a que vem daquele poço. Sacia muito mais do que a cisterna do Sicar. Porém, se eu não fizer como a mulher samaritana, jamais conhecerei o bem que vem de te escutar. Tens água bem melhor do que a que vem daquele poço. Sacia muito mais do que a cisterna do Sicar. Porém, se eu não fizer como a mulher samaritana, jamais conhecerei o bem que vem de te escutar. E eu também não sei o dom de Deus, não sei também direito quem sou eu. Preciso arranjar tempo de parar pra conversar, e se arranjar um tempo de te ouvir e te escutar, eu sei que a minha vida mudará.
deixar-me seduzir pela palavra e ser feliz, então a minha sede acabará. Preciso arranjar tempo de parar pra conversar, e se arranjar um tempo de te ouvir e te escutar, eu sei que a minha vida mudará. Ouvir tua palavra e praticar o que ela diz, deixar-me seduzir pela palavra e ser feliz, então a minha sede acabará. E eu também não sei o dom de Deus, não sei também direito quem sou eu. Preciso arranjar tempo de parar pra conversar, e se arranjar um tempo de te ouvir e te escutar, eu sei que a minha vida mudará. Ouvir tua palavra e praticar o que ela diz, deixar-me seduzir pela palavra e ser feliz, então a minha sede acabará. Preciso arranjar tempo de parar pra conversar, e se arranjar um tempo de te ouvir e te escutar, eu sei que a minha vida mudará. Ouvir tua palavra e praticar o que ela diz, deixar-me seduzir pela palavra e ser feliz, então a minha sede acabará. Oremos. Senhor, tendo recebido o penhor do mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós, por Cristo nosso Senhor. Mais uma vez a minha gratidão ao canal da família por estar aqui no Santuário da Vida, e a você que está em sua casa, continue vivendo bem este tempo quaresmal, uma bonita preparação para a Páscoa. Deus sempre permaneça em vossos corações. Nos preparemos para a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Dirigi, Senhor, nós vos pedimos, os corações dos vossos fiéis, e concedei benigno a vossos servos a graça de, permanecendo no amor a vós e ao próximo, cumprir plenamente os vossos mandamentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, São José e Santa Luzia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos vocês, a sua família, um bom domingo, um bom almoço, uma excelente semana de trabalho. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel
meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.